Fala galera, Marcela, setorista de São Paulo aqui no Esporte dos Mundo. Mais um boletim ENM, né, pra gente saber aí o que aconteceu, o que rolou lá no CT da Barra Funda antes do clássico contra o Palmeiras. Então já vou colocando aqui a nossa barrinha. O Tricolor faz o único treino para o Choque Rei. Único e último, né? A gente vai falar disso agora. Bom, o elenco de São Paulo finalizou então nesse sábado a preparação para o jogo. E esse foi o único treinamento aí que o elenco de São Paulo teve, isso porque na sexta-feira o grupo teria sim um treinamento, mas aí o técnico Rogério Ceni optou em dar folga para os jogadores devido ao cansaço do último jogo, porque teve um jogo com campo muito pesado lá em Araraquara, choveu bastante, e aí teve todo o esforço para poder vencer de virada, enfim. Então o Rogério optou ainda essa sexta-feira de folga para o elenco de São Paulo, e aí hoje o elenco se apresentou lá para poder fazer essa única atividade, né, antes do jogo contra o Palmeiras, e aí a comissão técnica comandou atividades técnicas lá no gramado. Os jogadores que atuaram mais tempo contra a Ferroviária deixaram o campo antes, né, para poder realizarem trabalhos dentro lá do Refs Plus, lá no CT. E aí, para esse jogo, o Rogério Ceni vai ter pelo menos aí 5 baixas, vai ter um problema aí para poder montar aí a sua equipe. Isso porque ele não vai ter o Diego Costa, o Moreira e o Caio, esses jogadores que estão ainda em recuperação de cirurgias, então ainda vão demorar um pouquinho para voltarem. André Anderson com uma pubalgia e o Pablo Maia que está suspenso. E aí tem uma dúvida que é o Alisson, né? O Alisson que teve problemas pessoais no último jogo e também teve uma indisposição, então ele não estava na estreia. E aí ele segue como dúvida, afinal a gente não sabe quais foram os problemas pessoais dele, não sabemos também se ele já resolveu, enfim. Então a gente vai ficar acompanhando aí o que o Rogério Ceni vai entender desse jogador. E aí, por outro lado, o Arboleda, que foi poupado no último jogo, deve voltar para a zaga. E aí, para o lugar do Pablo Maia, o Rogério ele tem aí pelo menos 3 opções. Ele tem o Mendes, o Luan e o Gabriel Neves. Esses dois primeiros, o Mendes e o Luan, eles até podem entrar na equipe juntos, né? O Mendes que já entrou bem. O Luan, que ainda não estreou nessa temporada, mas ele tem se esforçado muito. Até a gente acompanhou aí que no Natal ele estava fazendo bastante exercício, ele estava aí se esforçando pra caramba para poder voltar e ter essa condição física o melhor possível e o mais rápido, né? E o Gabriel Neves, né? O Gabi ainda não foi nem relacionado, né? Para esses 2 jogos do São Paulo. O Rogério Ceni diz que existe um excesso de jogadores estrangeiros no elenco de São Paulo e aí também tem uma concorrência no time. Então a gente vai ver aqui que o Rogério Ceni vai optar se ele vai entrar com o Mendes e o Luan ou um ou outro, a gente ainda não sabe, né? E se o Gabriel Neves ele vai para esse jogo, né? Como eu falei, ele ainda não foi nem relacionado, não foi nem um desfalque, assim, foi um desfalque, mas não foi devido à lesão nem nada, simplesmente pelo excesso de estrangeiros, ele não foi escolhido pelo Rogério Ceni, ele disse que não tem nada contra o jogador, mas a gente fica pensando, né, que poderia ser uma opção, então a gente vai ver o que vai acontecer aí na equipe. Uma provável escalação do São Paulo: o Rafael no gol, Igor Vinícius ou Rafinha, Ferrarese, Arboleda e Wellington, o Luan ou o Gabriel Neves, né, como eu falei, o Mendes e o Nestor. Lá na frente o Wellington Rato, o David ou o Luciano e o Caleri, para poder fechar aí o ataque do São Paulo. Bom, então é isso, galera. Amanhã tem São Paulo e Palmeiras e São Paulo, que vai ser lá no Allianz Parque, às 4 horas da tarde. Terceira rodada do Campeonato Paulista. E aí você acompanha tudo, óbvio, aqui no Esporte nos Mundo. Vou deixar aqui o nosso site, esportenosmundo.com.br/São Paulo, para vocês ficarem ligados em tudo. Então vocês fiquem atentos aí em tudo que acontece. Vou tirar aqui para a gente finalizar o boletim e eu volto na próxima.